Amém? Apocalipse 17 diz: a queda de Babilônia, a visão da grande prostituta sentada sobre a besta. Então diz: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Amém? Podeis sentar. Nós vamos seguir o texto. Porém, um dos 7 anjos, o apóstolo João, está arrebatado na ilha de Patmos, contemplando todas essas maravilhas de Apocalipse. E ele diz: mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Então ele disse que ia mostrar o que? A condenação. Significa que não tem mais jeito, está encerrado. Amém? Ele ia mostrar a condenação. Não tem retorno. Jesus falou que o príncipe deste mundo está julgado. Não tem retorno, não tem mais jeito. Claro, os testemunhas de Jeová estão por aí orando para que o diabo se converta, né? Eles vão orar até cansar, porque Jesus falou que o príncipe deste mundo está julgado, situação consumada. Então aqui João está recebendo de um anjo que o está ministrando, e o anjo está dizendo: eu vou te mostrar a condenação da prostituta que está sentada sobre muitas águas. O que são essas águas? Povos. Amém? Essas águas são povos. Depois o próprio texto vai explicar isso, que estas águas são povos sobre os quais a prostituta reina. Seguindo, ele vai dizer: com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Irmão, segura aí na cadeira um pouquinho. Com a qual se prostituíram quem? Os reis da terra? Quem são os reis da terra? Jesus Cristo com o seu sangue nos comprou e nos fez o quê? Jesus chama um ímpio de rei? Jesus chama um presidente, um governador de rei? Só se for em igrejas caídas e prostituídas e profanadas e corrompidas. Mas no prumo da palavra, reis somos nós, uma vez remidos e lavados no sangue do Senhor. Mas aqui está dizendo que os reis da terra se prostituíram. Sabe quem são esses reis? São os nossos irmãos do passado. Amém? Quem é essa prostituta? Vamos antecipar alguns capítulos. Igreja Católica Apostólica Romana. Ela é a prostituta, ela é a meretriz. Qual o significado do termo prostituta, meretriz? Como diz o profeta Oséias, quando repreende a nação de Israel, que estava adorando Baal e outras imagens de escultura, o Senhor usa o profeta Oséias e diz assim: vós vos prostituístes, indo após outros deuses. Então o termo prostituição espiritual que a Bíblia fala era de um povo, uma nação, uma geração, alguém que conheceu o Deus verdadeiro, mas foi após outros deuses. Isto é prostituição espiritual, e por isso aquele nosso folheto, ele é colocado para aqueles que sabem alguma coisa da Escritura, quando usamos esses termos lá. Então aqui está dizendo que os reis da terra se prostituíram. Os nossos irmãos do passado
depois que os primeiros apóstolos faleceram, as gerações que sucederam fizeram aliança com o Estado romano, não foi isso? E daí veio a Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja, porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Católica, porque a palavra católica no grego significa universal, e o Império Romano estava implantando aquela visão do cristianismo na força, porque tinha uma aliança política. Apostólica, porque foi fundado, segundo a visão deles, pelos apóstolos, e romana, evidente, porque o Império Romano estava sustentando tudo isso aí. Então, aqui está dizendo que ela se prostituiu, ela estava sentada sobre muitas águas, muitos povos ela dominava, e os reis da terra se prostituíram com ela. Foi a profanação dos nossos irmãos do passado. E diz que, no verso 3, ainda no 2, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Os que habitam na terra, aí já está falando de uma visão abrangente, se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Não foi isso que aconteceu? A Igreja Católica não arrastou todo mundo? No tempo, lá no século XVI, XVII, a Igreja Católica dominou o mundo de tal maneira que quem lesse uma Bíblia, ela mandava matar. Se alguém dissesse que cultuava a Deus de forma diferente dos seus moldes católicos, a Igreja Católica criou um tribunal de inquisição e queimava na fogueira. Amém? Mandava enforcar, torturava até a morte. Isso tudo a Igreja Católica fez, porque tinha muita força. Força religiosa? Não. Força política. Quem mandava no mundo político era a Igreja Católica. Por isso que aqui na frente você vai ver que ela tinha o quê? 7 cabeças e 10 chifres. Se você já leu a simbologia da nossa apostila, você já viu que chifre significa domínio político. Você já viu que 10 significa um domínio total. Então, foi isso que aconteceu com a Igreja Católica, que foi uma igreja evangélica que se corrompeu, fez aliança e se transformou nesse lixo que aí está. Então, toda a terra se embebedou. E você vê que se embebedou de tal maneira, quem se embebeda, né? Quem se embriaga, não tem noção do que fala, não é verdade? Uma pessoa embriagada tem noção do que fala? Não, uma pessoa embriagada, ela é chata, ela não diz coisa com coisa. E aqui está dizendo que eles se embebedaram, estavam embriagados. Você já viu que você pega algumas pessoas, qual a sua religião? Ah, eu sou católico. Por que você é católico? Não, eu nasci católico. A embriaguez chegou a tal ponto que não diz coisa com coisa, porque ninguém nasce nada. Seu caráter é forjado mediante conhecimento. Ninguém nasce crente, ninguém nasce espírita, ninguém nasce católico, mas a embriaguez chegou a tal ponto que se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O camarada já é adestrado desde o ventre, vamos assim dizer, que já nasce numa ignorância fantástica. Ele já é adestrado a desde pequenininho adorar o Tião, adorar aquele do cavalo, adorar a Virgem Maria. Isso é uma embriaguez profunda, é uma prostituição espiritual. Diz: e levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheio de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha que coisa impressionante. A mulher
estava sentada sobre uma besta. O que é a besta? A besta é um sistema de governo. A besta é representada por um dragão que tem várias partes de vários animais, e cada animal nós sabemos que representa um império, e cada império representa um poder político. Amém? Então a besta, ela vem sobre uma organização. Amém? E aqui ela está dizendo, assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7. O que são os nomes de blasfêmia? Tem muito nome de blasfêmia aí. É doutrina do purgatório, é o Sebastião, é a missa, é o São Jorge, é a Virgem Maria, a ascensão da Virgem Maria, né? A Bíblia diz, são inventores de mentira, é uma coisa fantástica. A ascensão da Virgem Maria, que coisa impressionante. Realmente são nomes de blasfêmia, né? É a Aparecida que apareceu, e é nome de blasfêmia. É o Porto das Caixas que fez milagre, e toma nome de blasfêmia, quando na verdade nada dessas coisas acontecem, tudo não passa de nome de blasfêmia. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Olha, esse verso 4 é interessante, só fala de luxúria, só fala de riqueza. Existem corredores no Vaticano, irmão, que quando aqueles fios dourados todinhos chega de perto, é ouro puro. O trono do Papa, ele é todo de marfim, com leões dourados que são ouro puro de um lado e de outro. É uma riqueza fantástica, uma luxúria inigualável. A organização mais rica que existe sobre a terra se chama Igreja Católica Apostólica Romana, né? Que impõe até a muitos dos seus fiéis o tal voto da castidade, o voto da pobreza, e toma-lhe voto também, mas eles são os verdadeiros sanguessuga, né? Assim, quando alguém, no caso não você mais, graças a Deus, mas eles dizem que uma criança nasce pagã, né? Então você tem que fazer o batismo da criança, não dizem isso? Dizem, né? E o que acontece? Ora, se a criança nasce pagã e tem que se fazer o batismo deveria ser gratuito, não deveria? Porque se é pagã e precisa ser alcançada a graça de Deus não pode ser comprada por dinheiro. Mas o batismo tem seu preço, não tem? O batismo custa alguma coisa, não custa? Você chega lá com o seu dinheiro e compra a salvação da criança, manda batizar e ela deixa de ser pagã. E a missa que diz que as pessoas saem do purgatório? Também paga, não paga? Não tem missa sendo rezada de graça, né? A missa é rezada mediante dinheiro, ou seja, você está comprando com dinheiro. Que alguém fosse sair do purgatório ou fosse ter pecados perdoados, tudo isso é uma mentira. Mas eu estou mostrando a mentira sobre a mentira, ou seja, é a prostituição generalizada. E aqui diz que ela está cheia das abominações e das imundícias da sua prostituição. O que são essas abominações e essas imundícias das suas prostituições? É toda a doutrina católica que tem permeado aí, sustentado durante algum tempo. E no verso 5 diz que na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Por que o termo a grande Babilônia? Porque Babilônia foi a nação considerada a pátria-mãe da idolatria. Babilônia era uma nação que não se podia contar a quantidade de ídolos e deuses cultuados por Babilônia.
Então ela é considerada a matriz. Esse título vai recair não só aqui, mas várias outras passagens, vai ser associado à organização católica. E diz que ela é mãe das prostituições e abominações da terra. Ela é mãe. Mãe é aquela que gera. Quantos a Igreja Católica não tem canonizado e dito que é santo? Ela tem gerado, amém? Ela tem realmente trazido à luz as abominações e as prostituições sobre a terra, né? A Madre Teresa de Calcutá virou santa. É prostituição e abominação. Estão agora correndo, não sei se já canonizaram o tal do último Papa, que a essa altura já arde no inferno há muito tempo, estão querendo também canonizá-lo. E disse um católico, um líder católico, nós temos que canonizá-lo, sei lá se a palavra é essa, rápido, antes que caia no esquecimento do povo. Eles são bons. Eles são bons demais. Ora, ele não vai continuar fazendo milagre? Inventa, pega um lá para dar um falso testemunho, né? Igual a Universal faz, são irmãs, as duas podem dar o braço porque não tira nem põe, é igualzinha. E aí começam a dar falsos testemunhos, pega uma pessoa bem pobre, dá a ela uns 10 reais lá desses interiores e diz que a pessoa foi curada, que o Papa fez milagre, e aí pronto, canoniza-se, e com cada canonização existe uma venda enorme de estátua, de medalha, de crucifixos e uma coisa impressionante, né? Ou seja, como Martinho Lutero conseguiu vencer a Igreja Católica e acabou com aquelas indulgências bárbaras, escritas, abomináveis, eles continuam hoje com novas, porque são inventores de mentira também, com novas indulgências, só que estão bem encobertados. Mas o dia da sua ruína se aproxima. E vi que a mulher estava embriagada de quê? Do sangue dos santos e do sangue de quem? Das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Ora, então eu estou dizendo que a Igreja Católica foi a grande assassina de todos os tempos. Amém? Ela foi. Ora, John Hus, né? Tantos outros que me fogem à memória foram assassinados por esses segmentos religiosos que o Império Romano, na sua força, fez com que eles se calassem. Claro que nós sabemos que se calaram porque Deus permitiu-lhes a coroa do martírio, pois antes que fossem martirizados, a sua obra e os seus testemunhos permaneceram e até hoje ainda redimem vidas e edificam vidas. Portanto, aqui diz que ela estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. A Igreja Católica, sempre, insuperavelmente, ela será a grande assassina de todos os tempos. Nas fogueiras foram centenas, crucificados mais milhares, né? Na guilhotina lá na época da França, aí foi um horror, até cadeira elétrica teve crente sentando. Então aqui está dizendo que ela está embriagada do sangue das testemunhas de Jesus, ou seja, nunca poderá existir uma união entre esta organização e as testemunhas de Jesus. Claro, você vai encontrar presbiteriano, você vai encontrar metodista, você vai encontrar alguns batistas que estão por aí se associando para o chamado ecumenismo, né? Estão se associando. É por quê? Porque eles também caíram da graça. Porque nunca nós vamos sentar numa mesa
com um padre, a não ser para dizer que ele é servo do diabo. Nós não vamos sentar na mesa com um pai de santo, a não ser para dizer que ele serve ao diabo e que precisa se converter ao Evangelho de Jesus Cristo. Nós não vamos apertar a mão de um papa e dizer que prazer apertar a mão de um filho do diabo. Nós não temos esse prazer, como tem os metodistas, como os presbiterianos e alguns batistas. Eu digo alguns porque sei que tem alguns batistas que realmente ainda não se renderam a essa visão que está sendo lançada aí sobre a sociedade. Então, ela está embriagada de quê? Do sangue dos meus e dos teus irmãos. Amém? E talvez ela ainda seja embriagada um pouco mais com o meu e com o seu sangue. Amém? Porque tem aqueles testemunhos lá, aquelas almas que estão debaixo do altar. Senhor, até quando não julgas o sangue, o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Foi-lhes dada vestes brancas de justiça e disse: acalmai, aquietai, até que se complete também o número dos seus conservos, que tal como vocês serão martirizados para a glória e honra do nome do Senhor. Então, ela está embriagada. O anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz. Veja bem, te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, e que tem 7 cabeças e 10 chifres. Besta, eu falei que é um governo, e o governo está trazendo a mulher. A organização romana, a Igreja Católica, nada mais é que um sistema de governo que está dominando o mundo. E não que está dominando, já dominou, agora está caindo, né? Mas dominou o mundo. E aqui vai dizendo: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá a perdição. Olha a sequência. Ela foi o quê? O Império Romano quando estava no seu auge. Amém? Ela já não é. Você olhando, você não vê mais Império Romano. Nós vemos porque temos conhecimento espiritual e sabemos que o Império Romano hoje, ele sobrevive na pessoa da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, olhando a nível de império naturalmente, nós não vemos esse império. Então aqui diz que foi e já não é, mas há de subir do abismo. Quer dizer, está vivo, está lá no abismo, mas vai subir. E acredite, a Igreja Católica vai se levantar numa perseguição implacável contra os cristãos da época aqui que nós vamos ver descrita. E ela diz que depois que ela foi, não é, quando sobe do abismo, ela irá à perdição. Então aqui já estamos falando que ela vai subir do abismo e por um pouco de tempo irá à perdição. Quando que a Igreja Católica subirá do abismo? O Império Romano subirá do abismo? Quando? No reinado do anticristo. Ali ele terá um pouco de tempo ainda de sobrevivência. E aqui diz que ela sobe do abismo, e diz aqui no verso 8 ainda: e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá, causará uma admiração a todo mundo. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram e um existe e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é 2,7, e vai à perdição. Veja bem, a besta que era, já não é, ela é também o 8º rei. O que é essa questão do 8º? O 8 é um número que significa
um novo marco de uma situação que regerá sobre toda a humanidade. E o que é isso que regerá sobre toda a humanidade que está para surgir? O reinado do anticristo, um reinado de 7 anos, um período de tribulação de aproximadamente 3 anos e meio, que é metade do reinado, como temos estudado. E aqui, Jesus falou que se aquele dia e hora não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, não é isso? Mas por causa dos escolhidos foi aquele dia abreviado. E se você perceber que no verso 12 vai dizer que e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. 1 hora é um tempo abreviado, é um espaço de tempo curtíssimo. É justamente aquele tempo que o Senhor Jesus falou, que se aqueles tempos não fossem abreviados, quer dizer, é um tempo bem reduzido. Mas, ainda falando, 7 cabeças, 10 chifres, e diz aqui que os montes sobre os quais a mulher está assentada. Se você topograficamente, geograficamente, analisar como se assenta a cidade de Roma, você vai descobrir ali 7 colinas, você vai descobrir montes que condizem exatamente com este número, mostrando para nós que estudamos a Escritura que esta mulher nada mais é que o catolicismo, e ela está lá sentada, a sua sede em Roma, está muito claro para quem estuda. E diz no verso 13: estes têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Qual é a grande cidade que reina sobre os reis da terra? Roma é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Eu fiquei impressionado com algumas notícias. Os cartórios, a maioria pertence à Igreja Católica. Quem sabia disso? Sabia? Os cemitérios, 99% pertence a eles. Nos Estados Unidos, eles possuem 45 rádios, vários canais de televisão. Eles têm uma grande cidade que reina sobre os reis da terra. Está reinando. Só que nós, como reis, né, esses reis aqui da terra, reis da terra, é uma situação um pouco diferente. Nós, como reis de um outro reino, temos um confronto direto e constante contra esta organização. E o que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão? Não se iluda. Aonde não há salvação, há o espírito de Satanás esperando a oportunidade de pular no seu pescoço. Não se iluda, meu irmão. Quando você caminha, lembra que Jesus falou: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz na sua geração? Lembra que ele falou: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Pregue, clame, vigie, cresça e não se iluda. Uma hora está para vir, mas não espere esta hora como atingindo algo geral. Esta hora ela vem às vezes pessoalmente. É você
numa situação específica. Antes que venha este grande dia que abrangerá toda a terra, existem situações específicas que você vai ter que encarar. E eu quero dizer para você, não se iluda com esta organização. Satanás está impregnado nela e está querendo transbordar mais ainda o cálice das abominações e o cálice do sangue das testemunhas de Jesus. Nós estamos aqui porque verdadeiramente maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Senão seríamos reduzidos a pó, como pisados por um rolo compressor. É que o Espírito que está em nós realmente é um Espírito tremendamente forte e valente. E Jesus deixou o exemplo, quando toda aquela turba foi lá no Getsêmani buscá-lo, e falaram assim, queremos Jesus de Nazaré. Ele falou, a quem buscais? Jesus de Nazaré, sou eu. Caíram todos por terra. É assim que tem acontecido dia a dia. Todos têm caído por terra e nós estamos de pé para dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas não te iludas, não. E tem mais, ela está associada. Existem canais de televisão pertencentes à Universal que estão emprestados para essa organização. Por quê? Porque eles são farinha do mesmo saco. Ambos são confeccionadores de mentiras, são enganadores. Nós temos que ser vestidos e revestidos do poder de Deus. Temos que realmente clamar, buscar, ser cheios do Espírito, cheios do poder, para desfazer as obras do diabo que está impregnada. As pessoas estão embriagadas com as suas prostituições e abominações da terra. Para que você liberte um católico, não é com duas conversas, é cheio do Espírito Santo. Tem que ser cheio do poder mesmo, para quebrar as correntes satânicas que aprisionam essas pessoas. É muito mais fácil você pregar e libertar um espírita do que um católico. Por quê? Porque o diabo trabalhou muito e muito e se fortaleceu de tal maneira que aqui a Escritura está dizendo que eles estão embriagados, ou seja, já não tem mais noção de nada. Você pega um CD e dá para um católico, ele nem ouve. Ele não quer ouvir, ele te devolve. Não, eu já tenho a minha religião. O que é isso? Embriaguez. Está embriagado. Difícil resgatá-lo. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, capaz de apostar a sua vida, fazer desafio, aí Deus opera. Mas não é com cristianismo de metade, não é com cristianismo, né, como virgens nécias, não, tem que ser virgens prudentes, transbordantes. Muita gente às vezes, irmão, diz assim, eu já preguei para aquela pessoa e ela não quer saber. Talvez ela não queira saber porque você ainda não atingiu a estatura do varão que deveria atingir. Porque muita gente acha que entregou um folheto e deu uma palavrinha, pronto, já fez a sua parte. Não, a minha parte é ser transbordante do Espírito Santo. Quando eu passar o impacto da glória de Deus na minha vida, faz tremer o reino do diabo. Aí sim, eles estão embriagados, eles não enxergam, eles não discernem, eles não falam coisa com coisa. Para um católico e tenta conversar com ele sobre religião, ele não vai te dizer nada. Você vai falar um monte de coisa para ele e a única coisa que ele vai dizer mas eu sou católico. Por quê? Eu estou embriagado. Em outras palavras, é o que ele está te dizendo. Você prova para ele por A mais B que Virgem Maria não fez milagre, mas ele diz, não, mas o padre falou. A nossa Bíblia é diferente da sua. Ele vai usando qualquer argumento, porque ele está embriagado. E os nossos governos ajudam nessa embriaguez.
Fortunas e mais fortunas são arrancadas da nação brasileira e mandadas sem nenhuma cobrança de impostos para o Vaticano. Por que sem nenhuma cobrança de impostos? Porque eles é que reinam sobre a terra. Jesus falou: de quem cobram impostos os reis da terra? Se eles estão reinando, eles não vão pagar impostos. Todo mundo tem que pagar imposto a eles. É proibido a polícia brasileira invadir um território católico. Todo território católico é considerado terra do Vaticano, de Roma. É território inviolável. Se um ladrão vier fugindo da polícia e pular a grade da Igreja Católica, a polícia não pode ir lá prendê-lo. Somente se o padre permitir que a polícia entre, ela poderá entrar. Se não permitir, a polícia não pode entrar no território católico. Por quê? Que eles mandam. Você lembra de Fernando Henrique? Quando Fernando Henrique vendeu, eu li isso no jornal, quando Fernando Henrique vendeu a Vale do Rio Doce, bispos católicos vieram de Roma. E Fernando Henrique, na entrevista, dizia: os bispos não precisam ficar preocupados, porque o dinheirinho deles já está reservado. Você tem ideia do mundo que você habita? Você só está de pé porque o Espírito Santo fez de você morada e templo. E eu quero te convidar a entrar dentro do teu quarto e não levar um cristianismo de conversa fiada, não. Porque agora que Deus disse assim: chegou a hora, quem está cheio do Espírito Santo escapa, quem for virgem nessa vai ficar. Entende, irmão? Isso aqui é a grande meretriz. A Bíblia usa assim, a grande meretriz. O anjo falou que ia mostrar a queda, né? Nós não chegamos a ver a queda que vem lá no capítulo 18. A queda de Babilônia, lamentação sobre a terra. Por que vai haver uma lamentação sobre a terra? Porque a Babilônia está reinando por sobre a terra. E muita gente vai dizer a Escritura que enriqueceu com as suas abominações. Se você for ali no centro da cidade, você vai ver estacionamentos que cabem mais de 1000 carros. Uma fortuna diariamente entra naqueles estacionamentos. Sabe a quem eles pertencem? É isso aí. A Igreja Católica. Os maiores monumentos que tem na cidade pertencem a eles. Por isso que você viu que aqui no verso 4, ela estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas, pérola, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e das imundícias da sua prostituição. Irmãos, as pessoas estão embriagadas com as abominações, estão embriagadas com as prostituições espirituais, né? E isso tem chegado a tal ponto. Certa vez tinha uma pessoa, coitada, frequentando a Universal, uma católica frequentando a Universal. E um dia, um grupo de crentes encontrou com ela e falou assim: onde você está? Ah, não, eu voltei para a católica. Porque agora, lá na nossa igreja, também tem exorcismo. Nós temos um padre que faz exorcismo. Embriaguez total. Porque a Bíblia diz que se Satanás expulsasse Satanás, seu reino ficaria dividido. Mas a pessoa está embriagada. Ela acha que o padre está fazendo exorcismo. Tem crente cego. Eu creio que aqui dentro não. Mas alguns que eu encontrei por aí, que dizem até que pode ser que venha um avivamento da Igreja Católica.
Tem um pastor cego aí no Santo Cristo que disse que há salvação na Igreja Católica. Quer dizer, pastor, né? Só se for pastor do diabo. Um tal de Francisco aí do Santo Cristo. Você não se admira de eu dar nome, não, meu irmão. Se admira, não. Porque eu dou mesmo. Eu dou mesmo. Como tem o ditado, né? Não gostou, me bate. É isso aí, não gostou, manda me matar. Porque eu não reconheço que tenham inventado a arma ainda para tirar a minha vida. Antes daquele dia que Deus me disse que eu partirei dessa terra, pode dar tiro à vontade. Está escrito, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E eu não ando com segurança, nem capanga. Eu não me chamo Bispo Macedo, nem R.R. Soares. Eu não preciso de segurança humana. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Se Ele não me guardar, eu não quero a guarda de ninguém. Eu dou nome mesmo. Não gostou? Problema deles. Façam mesmo. Dê meu nome também. E fale o que quiser, ou verdade ou mentira. Aquele que julga todas as coisas, julgará. Então, meu irmão, tem pessoas por aí acreditando até nisso. Tem movimentos carismáticos, né? Chamado movimento carismático. Como é que eles chamam? O avivamento da Igreja Católica. Aí conversava eu com uma crente, miserável, coitada. Dizer o quê? Uma crente dizer que a Igreja Católica está se renovando. Aí ia lá na reunião, aí alguém dizia assim, inventava lá uma língua estranha e dizia assim, eu sou Maria, meus filhos, que vim passear no vosso meio. Misericórdia, ou como dizia um irmão bem antigo, miseritrevas. Meu irmão, isso não é novidade. A questão é você pegar gente de Bíblia na mão, se dizendo crente, fazendo número dentro da igreja, ocupando espaço que poderia estar sendo utilizado por outra pessoa, e pessoas que estão se curvando a isso. Certa vez uma professora dentro do seminário que eu fiz, dizia isso, que olha, quem sabe se Deus não vai levantar o avivamento sobre o mundo através da Igreja Católica. Olha só! Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Seja cheio, meu irmão. Tem uma mensagem aí que eu digo, eu vou repetir aqui. Deus não vai mais contar com esses crentes velhos, a menos que queiram ser renovados, ouvindo os garotos pregarem. Isso é a verdade. Entende? Você acha que Deus vai contar? Você conhece uma Assembleia de Deus aqui de São Cristóvão? Você acha que Deus vai contar com aquilo? Que você chega lá em cima do púlpito e você só vê militar. Todo mundo é militar, é capelão. Entende? Tudo cheio daqueles conceitos. O nosso Deus não conta com roupa. Não está preocupado com brinco nem batom. O nosso Deus quer olhar e ver o nível do Espírito Santo dentro da sua vida. Aí Ele te separa e faz a obra. Ele te faz atravessar fronteiras e tacar fogo. Mas temos que ser cheios do Espírito Santo. E Paulo, quando escreve a Timóteo, diz que Deus não nos deu o Espírito de covardia. Amém? Deus não nos deu espírito de covardia. Você vê que Jesus em Mateus 23, ele não diz assim, olha, tem gente hipócrita por aí, hein? Tem gente fazendo isso, fazendo aquilo, tem gente hipócrita por aí. Não, ele não diz assim. Ele diz, fariseus, apontou o dedinho. Escribas, vocês são hipócritas, e tem mais, é por isso, isso e isso. Fariseus, hipócritas por isso. Escribas, hipócritas por isso. Amém?
Mas isso é para quem tem o espírito de valentia, ousadia. Quem tem medo de processo, fecha a boca. Amém? Você não é homem para ser parado por um processo. Você não é homem para ser parado por uma cadeia de barras de ferro. À meia-noite você vai orar e as portas vão se abrir. O anjo que foi enviado a respeito de Pedro 2 vezes está lá esperando. Tem mais valente para eu libertar? Porque ele só liberta valente. Ele não liberta qualquer um. Só liberta valente. Você já viu Deus enviar um anjo? Meu anjo aí, vai lá libertar aquele covarde. Não, os covardes nem foram para a batalha. Os covardes voltaram para casa. Então, meu irmão, nada de brincadeira. Vamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos entrar naquele nosso quarto e vamos rasgar aquele teto. Deus, eu não quero essa vidinha não. Senhor, o que é isso que está acontecendo com a minha vida? Casa, trabalho, igreja. Casa, trabalho, igreja. Casa, trabalho, igreja. Que isso? Para! Aleluia. Chega disso! Chega! Está amarrado em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Casa, trabalho, igreja. Casa, trabalho, igreja. Que vida é essa? Onde estão os obreiros? Acomodados? Deus me abre a porta de quê? De um melhor emprego? Deus me abre a porta de quê? De um melhor salário? Não, Deus me abre as portas do Evangelho. Me abre as portas da unção, da plenitude do Espírito. Me rompe as fronteiras, Deus. Me abre as portas para eu destronar os bruxos, os feiticeiros, calar os inventores de mentira. Me dá a língua de um destro escritor, me faz obreiro aprovado. Para quê? Para calar os falsos mestres. Eles estão por aí embriagando as pessoas. Essa meretriz, ela é a mãe. Amém? Se ela é a mãe, ela gerou mais alguém por aí. Ela gerou os predestinados. É fruto dela. Acredite, é fruto dela. Estude que você vai descobrir. Ela gerou muita coisa, ela é mãe. Então, meu irmão, a queda dela está descrita no capítulo 18. Porém, está escrito que a queda dela será diretamente pela mão do Senhor. A pedra que é cortada sem mão, vista pelo profeta Daniel na estátua, atinge o reinado do anticristo, e nós já vimos quem estará lá reinando. Esta Babilônia estará reinando. A queda dela será diretamente pela mão do Senhor. A queda como império, a queda como um todo. Porém, nada impede que nós, cheios do Espírito Santo, arranquemos alguns de lá. Nada impede. Amém? Porque um dia nós também estávamos lá. Olha como Deus é poderoso. Onde nós estávamos aprisionados pela mãe das prostitutas e a mãe das abominações da terra. E olha hoje onde nós estamos. Maior é aquele que guerreia por nós. Se nós saímos de lá, outros também podem sair. Se nós não batemos mais cabeça nas encruzilhadas, outros também podem deixar de bater. Mas quem pregou para mim e para você não era covarde, era valente. Deus só usa valente. Deus não usa homens e mulheres intimidados. Tem um jovem aí na igreja que ganhava mais de R$1.000. Foi ameaçado no seu emprego para não distribuir folheto nem falar de Jesus. Ganhava mais de R$1.000. Muitos teriam ficado calados, e quando ele saiu de lá disseram para ele: vai profetizar lá fora. Ele foi mesmo. Muitos teriam ficado calados. Amém, meu irmão? E a glória de Deus está sendo preparada. Para quem? Sinta unção.
Sinta a graça de Deus aí. Sinta o poder de Deus. Seja transbordante. Os céus estão abertos, os anjos estão passeando. Deus só prepara planos para valentes. Ele preparou um plano para você. Senão você não chegaria aqui. Acredite. Se Deus não tivesse preparado um plano para você, você não chegaria aqui. O que você vai fazer? Casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja? Não. Diga já para Deus: Deus, dá poder no teu sangue, me livra desse laço. Me livra dessa vida inútil. Os anos passam, parece um cavalo galopando. Ontem tu tinha 15 anos, daqui a pouco você já tem 20, daqui a pouco já está com 25, daqui a pouco está com 30, e Deus está esperando você ser cheio do Espírito Santo. Ser transbordante. Porque Ele quer te fazer uma promessa: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Mas para que vai fazer uma promessa dessa? Para um covarde que está em casa. 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu está no meio de uma guerra, tem gente demais te envolvendo. Amém? Por isso vem a promessa: habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. É o que nós precisamos. Ser cheios e transbordantes do Espírito Santo. Espírito Santo, nós temos que impor as mãos e Deus tem que operar. Nós temos que pregar e Deus tem que operar. Nós temos que orar e Deus tem que operar. Ou Ele opera, ou nós nos entregamos, ou vamos fechar as portas da igreja. Mas brincar de evangelho social, isso não nos interessa. Então, meu irmão, não esqueça, ela cairá pelo braço do Senhor, mas nada impede que, assim como nós fomos resgatados, outros também sejam. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.